Descoberto com DNA paterno P1, Niyazov Bey, um turco do Cazaquistão, foi identificado como descendente direto dos primeiros povos da estepe, tendo o haplogrupo P, marcador M45, um DNA encontrado apenas em restos pré-históricos. Olhando para o rosto de pessoas do Cazaquistão, que ainda carregam haplogrupos genéticos muito antigos, podemos ter uma ideia de como talvez poderia ter se parecido os ancestrais dos primeiros euroasiáticos. A partir das estepes da Ásia Central, aqueles ancestrais caçadores nômades se dividiram, tornando-se pastores indo-europeus e indo-arianos. A tradição judaica e cristã os identificou como filhos de Gomer, e seus filhos foram as tribos de Askenaz, Rifate e Togarma, registrada em Gênesis 10, 3. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde a teologia de Gênesis 10 conversa com a história e arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. Para este e outros temas, curta, compartilhe, se inscreva acionando o sino de notificações e visite as playlists do canal, assim como a nossa bibliografia nas descrições abaixo do título. Este vídeo está repleto de generalizações e simplificações e usa imagens meramente ilustrativas. Tente assistir o vídeo na ordem da série, indicada na numeração anteriores, quando o autor de Gênesis descreveu os povos da geografia conhecida em sua época, deu nomes destas nações conforme o nome dos descendentes de Noé. O nome do patriarca citado em Gênesis 10 é um país da Idade do Bronze. E o fato de encontrarmos em registros arqueológicos e históricos estes nomes descritos em Gênesis 10 comprova que o relato é fidedigno com a história e descrito por alguém que realmente viveu antes do cativeiro babilônico e conhecia a política mundial daquele tempo. Moisés, criado no palácio de Faraó, estava interessado em descrever ao povo de Israel quem eram os seus vizinhos no extremo norte das terras do país que eles pretendiam construir. O nome do patriarca Gomer, filho de Jafé, foi lembrado, além de Israel, pelos assírios, que os chamavam de Gimihaya, e os historiadores modernos os chamam de cimérios. É reconhecida sua relação cultural com os trácios, citas e com os celtas. Na verdade, o termo cita era uma expressão genérica usada pelos gregos para todas as tribos da Ásia Central. Os cimérios eram uma destas tribos, vivendo primeiramente entre o Cáucaso e o Mar de Azov, por volta de 1300 a.C., mas foram expulsos pelos citas e migraram em 800 a.C., quando então saquearam Urartu em 714 e foram repelidos pelos assírios em 705, partindo então para Anatólia e conquistando a Frígia, onde o rei Midas daquela região se suicidou para não cair nas mãos deles. Até que, uma geração depois desses fatos, os lídios derrotaram finalmente os cimérios e eles foram progressivamente sumindo da história. Segundo as lendas indo-europeias, 1000 anos depois destas derrotas para os lídios, descendentes dos cimérios podiam ser encontrados entre os Sicambri Franks, uma das tribos que daria origem aos francos e outras tribos germânicas. A lenda é uma simplificação de um fato histórico, pois indo-europeus com ancestrais comuns com cimérios e citas realmente migraram para a Europa na terceira onda que formou os povos europeus. A cultura de metais e roupas encontram total relação cultural entre celtas e germânicos com os cimérios e citas. Alguns relatos gregos localizam os cimérios perto do rio Dniester, que nasce na Ucrânia indo até o Mar Negro, e do rio Don, que nasce na Rússia e deságua no Mar de Azov, que é um recorte do Mar Negro. A evidência da rota de comércio de âmbar entre a Europa nórdica e o Mar Negro, o que poderia ser uma relação e rota para esses povos. Heródoto acredita que os cimérios e trácios também eram relacionados.
Para ele, ambos teriam migrado do Mar Negro em direção à Europa, deixando descendentes na Crimeia. Entretanto, os cimérios são apenas a tribo que conservou o nome que, em português, chamamos de Gomer. Mas como seus descendentes, devemos lembrar que seu patriarca ainda deu origem a 3 outros ramos tribais, 2 que migraram para a Europa e 1 que migrou para o leste asiático. Curiosamente, assim como Gomer teve 2 filhos, cujos descendentes migraram para a Europa, segundo as tradições que veremos a seguir, os proto-indo-europeus também se dividiram em 2 grupos genéticos, conhecidos como haplogrupo masculino R1A e R1B. É como se 2 linhagens de irmãos estivessem presentes exatamente entre os povos que os antigos intérpretes da Bíblia testemunhavam serem descendentes de Gomer. Visualmente, eles deram origem ao grupo de pessoas de pele bem branca, cabelo loiro ou ruivo, saídos da cultura arqueológica Yamna. Embora lembre-se que as características físicas nem sempre entregam de qual haplogrupo genético alguém é. Às vezes, o visual ou o fenótipo é bem diferente do genótipo. O mapa do DNA-R nos mostra que os indo-europeus saíram da estepe e entraram pela Europa Oriental, indo até o Atlântico, enquanto o grupo iraniano ocupou até o norte da Índia. Existem, inclusive, descendentes de seus grupos do R1B que foram para a África e geraram descendentes entre africanos que não manifestam as mesmas características físicas dos indo-europeus, mas herdaram sua cultura do cuidado do gado e sua resistência ao leite de vaca. Os indo-europeus surgiram de uma cultura de pastores de gado e de ovelhas, preferiram climas mais frios, onde desenvolveram o uso da lã e difundiram o uso de laticínios por todo o mundo. Eles iniciaram grandes migrações, usando carretas e difundindo a cultura equestre. Onde quer que tenham chegado, graças ao seu domínio do metal, subjugaram e assimilaram as culturas neolíticas locais ou de tecnologia inferior, agindo como uma casta de dominadores. Sua poesia era marcada pelos contos heróicos e sua família organizada de forma patriarcal, sempre dividindo a sociedade em 3 grupos, sendo os nobres, os sacerdotes e os servos. Enterravam seus mortos em kurgans, que eram colinas artificiais. Seus mortos eram postos com joelhos dobrados e cobertos com ocre, algumas vezes enterrados com seus vagões, carruagens ou com seus cavalos, e ainda túmulos repletos de oferendas e objetos pessoais. Adoravam um Deus que entendiam sempre como sendo um ser celestial, chamado de Pai do Céu, na maioria das vezes confundindo também com o seu próprio ancestral familiar. Askenaz, o bisneto de Noé, é descrito em Jeremias como um povo, e este povo pode ser rastreado nos escritos assírios como os Ascusai, que os gregos chamaram de citas, sendo a tribo que deu nome à generalização do termo cita, que englobou todas as outras tribos que partilhavam da cultura da estepe. Em Jeremias 51:27, Askenaz é um reino descrito perto do Ararat, onde de fato várias tradições armênias consideram Askenaz um dos seus ancestrais. Historiadores consideram que este povo foi movido pelo rei assírio Esar-Hadon em 681 para as cercanias do Mar Cáspio. A tradição rabínica os considera ancestrais dos citas e dos cazares. E como antigos citas estiveram relacionados aos eslavos no leste europeu, os judeus relacionaram Askenaz também com os eslavos e com os germânicos vizinhos ao oeste dos eslavos, indo até a fronteira da França e da Alemanha. No período medieval, os judeus dispersos se localizavam por um apelido conforme a geografia onde estavam vivendo.
e o termo judeu askenazi passou a designar os judeus da Europa Central e Oriental, portanto, judeus nascidos na região dos Askenazi. A partir do famoso rabino medieval Rashi, o termo começou a designar a região alemã ou germânica. No lado cristão, diversos contos foram forjados tendo Askenaz como ancestral das casas germânicas, porque de fato os teólogos medievais incorporaram a tradição judaica de que Askenaz era o ancestral dos povos germânicos e nórdicos. Lembrando que germânicos e nórdicos são uma síntese dos indo-europeus de Askenaz que chegaram na Europa Central e Norte, assimilando as tribos locais descendentes dos caçadores Cro-Magnon, que talvez fossem descendentes de Magog, no haplogrupo I, como vimos no episódio anterior, e ainda dos agricultores neolíticos G2, que poderiam ser descendentes de Tubal. Durante o século IX, o teólogo alemão August Wilhelm Knobel igualou Askenaz aos alemães e especulou se Askenaz não seria o nome por trás do termo Aesir, que é uma designação para os deuses guerreiros nórdicos. De fato, ele não foi o primeiro e nem o único que especulou se a lenda da guerra entre os Aesir, que eram os deuses da guerra, contra os Vanir, que eram os deuses agrícolas, e que terminava com uma unificação dos dois grupos, não era uma forma artística de contar através de antigas poesias míticas os fatos reais sobre os ancestrais dos nórdicos, que seriam os indo-europeus guerreiros que estavam chegando na Europa trazendo suas armas de bronze e, num primeiro momento, fizeram guerra com os antigos europeus pré-históricos da era neolítica e calcolítica, que eram agricultores. Até que, finalmente, os dois grupos se uniram por casamento e formaram os povos da Escandinávia, que transformaram a memória destes eventos em lendas. E seus ancestrais foram cultuados como os deuses. Lendas similares a esta assimilação e fusão de povos existem entre os celtas, entre os gregos e entre vários grupos europeus que parecem retratar em seus mitos a tríplice colonização da Europa e a chegada, por fim, dos indo-europeus. Para mim, esta interpretação do mito parece fazer muito sentido, levando em conta o forte culto aos ancestrais que é característico nas religiões dos povos filhos de Jafé. Na Bíblia, o irmão de Askenaz se chamava Rifate, e Plutarco, um filósofo pagão da Grécia, contava que a origem dos celtas se deu com um povo que cruzou as montanhas Rifaínas, que na geografia grega era uma cordilheira ao norte da Sítia, e que supomos serem os Montes Urais, que hoje fica na Rússia e é considerada a fronteira entre a Europa e a Ásia. O pai da igreja, Hipólito de Roma, considerava que os Sármatas, uma das tribos de estilo de vida igual ao dos citas, vizinho da Europa Oriental, eram filhos de Rifate, e Joséfo localizou eles na Ásia Menor como os Panflagônios, que mais tarde são chamados na Bíblia de Gálatas da Galácia, nome que os romanos deram devido a uma tribo de gauleses que migrou da Europa para aquela região da Ásia Menor, supostamente voltando para a terra de seus ancestrais, pois os Gálatas são o nome romano para os celtas. E os celtas seria uma corruptela e uma evolução do termo e do povo cita, porque os ancestrais dos citas migraram para a Europa, dando origem aos celtas. As crônicas irlandesas estudadas nos vídeos anteriores mostram Magog e apontam a lenda de como os citas ajudaram a formar as migrações de origem dos celtas. E nestas crônicas, o herói Fênios é o ancestral dos gaélicos ou gauleses, e em algumas versões desta obra, o nome Fênios é substituído por Rifate Scote, e os Scots
seriam citas, cujo termo idiomático foi se corrompendo para scots e dando origem ao termo escoceses. É possível que as lendas sejam formas poéticas de contar todas essas tradições de que ondas migratórias de indo-europeus, no que mesclavam a tribo de Magog, Rifat e Askenaz, foram dando origem aos povos celtas e germânicos da Europa. Mas agora devemos nos deter no outro irmão, segundo a Bíblia, de Askenaz e Rifat, que parece ser as tribos que migraram para o norte e depois leste e, curiosamente, assim como o haplogrupo R dos indo-europeus compartilha ancestral comum com o haplogrupo NO, Togarma, o irmão de Askenaz e Rifat, está, conforme as tradições, relacionado à formação de povos que têm dominância do haplogrupo genético NO, que se dividiu em N dos povos relacionados aos siberianos e O dos povos relacionados aos orientais. O texto do profeta Ezequiel aponta para Togarma como pai de muitos povos no extremo norte, o que localiza seus descendentes de forma muito apropriada na Ásia Central em direção à Sibéria e responde à questão sobre de onde vieram todos os asiáticos orientais. Diferentes tradições apontam que Togarma teve 10 filhos, que foram príncipes das nações da Ásia. Entre estas tradições temos a tradição armênia, que também remonta seu povo a um dos descendentes de Togarma. Estas versões encontram enormes semelhanças entre si, tanto dos nomes quanto dos números de filhos que Togarma teria tido. E mais uma vez, estes povos conversam culturalmente com a cultura dos cavaleiros da estepe da Ásia Central, mostrando sua afinidade com as tribos de Rifat e Askenaz, embora tenham tomado rumos completamente independentes. Segundo fontes da antiga China, os cavaleiros nômades chamados de Xiongnu eram uma confederação de tribos da estepe asiática que se desenvolveram até o final do século I d.C. e teriam se relacionado culturalmente com os chineses da tribo Han. Os Xiongnu parecem ser a autêntica conexão das culturas da Ásia Central e Ásia Oriental. Encontramos a cultura indo-ariana dos enterros em kurgans e sua arte e joalheria, que lembra muito a arte dos citas. Alguns detalhes divergem, mas predominam a estilização em metal sobre os animais. Ou seja, até artisticamente, temos uma conexão entre os ancestrais dos povos turcos, orientais e com os indo-europeus. Os Xiongnu falavam uma língua turca, onde uma das palavras mais importantes dos Xiongnu, herdada tanto por turcos quanto por mongóis e chineses, é a palavra que eles usavam para Deus, ou para o céu, que é Tangri em turco, Tengeri em mongol e Shangti em chinês. Tengri é a expressão do céu, como pai criador de todas as coisas. Então, todas estas nações compartilharam o mesmo rio cultural porque tinham ancestrais comuns. Há muitos tipos de turcos por toda a Ásia. Algumas destas tribos viveram na região da atual Geórgia, como os Eretianos e os Laziques, que foram absorvidos pelos íberos. Os Caucas, que deram nome ao Cáucaso, e seriam os ancestrais dos chechenos, os Leki do Daguestão, os Tauri da Crimeia, os Azeri, que hoje formam o Azerbaijão, e os Timurdas, de onde veio o famoso conquistador Tarmelão do Império Mogol, derivado do Império Mongol. Finalmente, os turcos de Oghuz se tornariam os turcos mais famosos, pois vieram a se tornarem os otomanos, que se converteram ao Islã e colonizaram a Anatólia, tomando Constantinopla, que se tornou Istambul, e dando origem ao atual país que chamamos de Turquia, e que foi um país que restou
deste grande império do passado. Também encontramos turcos na China, como os uigures, descendentes dos antigos Xiongnu, e outras tribos, como por exemplo os cazaques, do Cazaquistão. Na Rússia, eles são numerosos e estão entre os cazares e tártaros. Do ramo siberiano, que não se tornou o ramo turco-mongol, o haplogrupo N, sempre muito presente entre os povos do norte, é dominante entre os povos originários da Sibéria russa, como os karelenianos, os Komi, Mari, os Sami, os Nanets, os Naganassans e os Yakuts. Eles povoaram o extremo norte, desde o norte da Finlândia, na Europa, até Bering, no leste, onde os Chuuk vivem na península de Chukotka, no mar de Bering, e são considerados as primeiras pessoas a passarem o estreito rumo à América, e dos seus ancestrais surgiu o haplogrupo genético Q, que é rastreado nesta ponta da Ásia e se tornou o grupo isolado dominante entre todos os nativos das Américas. Nativos americanos e povos siberianos não apenas se parecem muito em religião, modo de vida e aparência física, como o marcador genético Q1A3A dos ameríndios é encontrado, por exemplo, entre 95% do povo Kets da Rússia. A língua Kets é a única sobrevivente do ramo de idiomas Yeniseiano, muito parecido com as línguas Nadané encontradas entre os nativos americanos. Provavelmente o povo Athabascan migrou através da Beringia para o Alasca e nordeste do Canadá, se espalhando em subfamílias como os Eyak, os Tlingit, os Haida e os Navajo, que migraram do Canadá para Utah e Arizona. Do ponto de vista bíblico, Togarma, como pai de muitos povos, é o perfeito ancestral de todos estes, incluindo indígenas americanos, indígenas siberianos, tribos turco-mongólicas que se relacionaram com chineses, com coreanos, além de outros, incluindo japoneses e muitos outros povos do leste asiático. Podemos concluir que não existem povos de uma linhagem pura, específica. Tribos e mais tribos se mesclaram, todos divergiram em novos ramos de povos e famílias. Celtas, por exemplo, têm ancestrais comuns que deram origem a etruscos e outros povos que se misturaram com nativos da região italiana, e tudo isso seria a raiz do que um dia formaria os romanos. No Oriente, os chineses, os japoneses, os coreanos são grupos ainda mais complexos. E os turcos certamente são um grupo múltiplo e muito diverso, com inúmeras conexões e relações com outras tribos e povos. Esta é a realidade que deveria destruir qualquer tipo de racismo, pois quanto mais voltamos no tempo, mais conexões encontramos e mais nos vemos como irmãos. O objetivo da tabela das nações registrada na Bíblia em Gênesis 10 não era estabelecer um povo mais importante do que o outro, ou determinar linhagens puras destinadas a alguma coisa no mundo. A salvação é o assunto da Bíblia e não a história geral de todos os povos. E ninguém nunca foi salvo por ser de um povo específico ou de uma linhagem específica ou por ter determinado DNA. O objetivo era dizer que, ao contrário do que muitos povos pagãos pensavam, os homens descendiam de um mesmo ancestral e que, portanto, a guerra entre estes povos era uma guerra tola, pois era a guerra entre irmãos. E Deus havia dado limites a cada povo e nação, sendo que Israel deveria respeitar estes limites e se reconhecerem como mais uma nação entre todos estes povos. A lista dos filhos, netos e bisnetos de Noé eram nomes de países que existiam nos dias de Moisés, o autor do Gênesis, que estava preparando seus ouvintes e o seu próprio povo para introduzir na história
o personagem central do livro, que era Abraão, seu ancestral, ao qual foi dada a maior das missões. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 18, verso 18. Assim, a lista dos filhos de Noé e as nações que formaram estão ali apenas para que Israel compreenda que é seu dever abençoar o mundo gentil, ou seja, os não-judeus. A Bíblia não se trata de uma história só dos judeus. Não é exclusiva para os hebreus ou para os crentes no monoteísmo. Eu realmente perdi as contas de quantas vezes vi críticas a esta série, a série Ancestrais, dizendo que meus vídeos são um absurdo porque usam a Bíblia para falar da origem dos povos, pois a Bíblia seria apenas uma mitologia, segundo o judaísmo, para a origem dos judeus. Esta é uma crítica completamente baseada na ignorância do que o texto bíblico diz. A Bíblia não é um livro sobre judeus. É a história teológica de todos os povos e como o único Deus tem um plano para salvá-los do pecado. E por isso, a tabela das nações em Gênesis 10 é a ferramenta para que os descendentes carnais ou espirituais de Abraão compreendessem sua imensa responsabilidade de amar uns aos outros.